Bom, agora a gente vai ter também uma brilhante palestra do professor Paulo Borges, o coordenador principal desse maravilhoso evento, né? Professor Paulo César Correia Borges, quase todos nós conhecemos, mas ele é graduado pela Unesp, mestre e doutor em Direito pela Unesp também, fez pós-doutoramento na Universidade de Sevilha, na Espanha. Atualmente ele é professor assistente doutor de Direito Penal do Departamento de Direito Público da Unesp, é coordenador da Programa de Pós-Graduação em Direito, é membro do Conselho de Departamento de Direito Público, do Conselho de Curso de Graduação em Direito, do Conselho de Pós-Graduação em Direito, da Congregação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca, da Comissão Permanente de Extensão Universitária, etc. É presidente do Conselho Editorial da Revista de Estudos Jurídicos da Unesp, parecerista da PROEX, membro do IBDCRIM, do AIDP, do MMPD, promotor de justiça pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, foi membro do CONDEP do Estado de São Paulo, representando a Unesp, e também do Conselho Editorial Acadêmico da Fundação Editora Unesp, é membro do Corpo Editorial de Revistas Jurídicas e revisor de periódicos jurídicos, foi coordenador acadêmico do 1º e do 7º núcleos regionais de ESMP, do Ministério Público de São Paulo, né? Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal e Criminologia, pesquisando principalmente os temas Direito Penal, Criminologia, Direitos Humanos, Tráfico de Pessoas, formas contemporâneas de trabalho escravo, Ministério Público, violência em geral, violência sexual e doméstica, violência de gênero, crime organizado e tutela penal dos direitos humanos. Passo a palavra para o professor Paulo Borges para realizar a sua exposição. Obrigada. Muito obrigado a todos e a todas. Queria dizer para a professora Urmila Bula da grande satisfação que temos de recebê-la e a responsabilidade de falar logo em seguida a sua exposição. E com certeza vou tentar falar em português para tentar ser compreendido, apesar de os pontos fundamentais sobre o trabalho escravo já terem sido obviamente colocados pela professora Urmila. A gente poderia aqui contribuir com esta mesa, fazendo um panorama geral, em especial tratando do Brasil, obviamente, e como referencial nosso, a América do Sul, para não dizer a América Latina. Esta preocupação é exatamente porque falamos de onde vivemos e dos problemas que enfrentamos, porque muitas vezes nos preocupamos com o trabalho escravo em outras regiões do mundo, e muitas vezes o problema está acontecendo aqui mesmo ao nosso lado. Quando a gente pensa em estados mais pobres da Federação Brasileira como sendo locais de exploração, muitas vezes esquecemos que no coração do Brasil, coração financeiro do Brasil, estamos vendo aí a Polícia Federal desbaratando trabalho escravo, inclusive com imigrantes estrangeiros provenientes, como todos sabem, muitas vezes da Bolívia e de outros países sul-americanos. Quero dizer da satisfação à professora Maria Esther de participar junto com ela e outros professores da Iberoamérica, da rede ibero-americana de investigação de formas contemporâneas de trabalho escravo, porque no congresso que tivemos na Universidade de Granada, ali podemos tirar inspiração não só para aprofundar nossas pesquisas sobre trabalho escravo, como também podemos pensar e motivarmos-nos para este evento que agora se torna realidade. Quando falamos de trabalho escravo, como a professora Urmila já mencionou, nós vamos nos deparar com as formas de violações dos direitos humanos, das formas, diria, até mais graves, que somente não poderiam ser consideradas as mais graves em razão de termos que
olhar para o nosso mundo e encontrar genocídio e outras formas mais graves ainda, que seria a eliminação do gênero humano. Mas esta é uma forma de eliminação paulatina, pouco a pouco, na medida em que as forças e as energias das pessoas são eliminadas por meio de um massacre disfarçado, que é explorando as pessoas com a sua força de trabalho, por meio do trabalho forçado, por meio das condições análogas à de escravo. Embora essa seja uma situação extrema, nós temos aqui o professor Vitor, que trabalha com direito do trabalho, não é? Em que muitas formas de ilícitos trabalhistas que não chegam a ser caracterizados como crime de redução das pessoas à condição análoga à de escravo, porém são formas graves, e a professora Yara também é pesquisadora na área, graves de violações dos direitos das pessoas nas relações de trabalho. E esses ilícitos muitas vezes resultam em reconhecimento de formas indignas de trabalho, quase que um grau antes da própria forma de trabalho escravo. Portanto, nós vamos nos deparar invariavelmente, quando falamos de trabalho escravo, vamos nos deparar com a vulnerabilidade social. Somente encontrando vulnerabilidade social é que a oportunidade surgirá para aqueles que querem explorar essa condição das pessoas e muitas vezes dizendo que estão fazendo aquele trabalho de forma voluntária, quando na verdade, em razão desta vulnerabilidade, ou porque são imigrantes, ou porque são pessoas que não têm acesso ao mínimo que poderia ser considerado direito de todas as pessoas, elas se submetem a essas condições. Muitos trabalhadores, quando são libertados naquelas unidades móveis de fiscalização, eles se sentem afrontados, porque ali eles tinham o que consideram uma forma de obtenção do seu pão de cada dia, ainda que em condições subhumanas, que muitas vezes nem eles mesmos admitem essa condição. Exatamente por causa desse elemento que é a vulnerabilidade social. Nós poderíamos falar aqui dos bolivianos, então, na indústria têxtil, no estado de São Paulo, os brasileiros no trabalho rural, na área rural, em várias formas, desde a produção florestal, desde a pecuária, desde a agricultura, até as indústrias no meio urbano, como formas de violação também de trabalho escravo. Podemos falar da indústria da construção civil no Brasil. E a Justiça do Trabalho condenou empreiteiras, muitas delas conhecidas, e não só conhecidas porque são grandes empreiteiras, mas por envolvimento em escândalos nacionais que estamos vivenciando, que também foram condenadas nas obras para a Copa do Mundo, na ampliação do aeroporto de Guarulhos. Nordestinos que foram trazidos em condições análogas à de escravo para trabalhar na construção civil aqui do nosso lado, quando muitas vezes a gente pensa que isso está lá no meio da floresta, na agricultura, em regiões muito longínquas da nossa realidade. Estão aqui ao nosso lado, cidade de São Paulo, cidade de Guarulhos. A grande questão que nós podemos mencionar nesse ponto da vulnerabilidade social é a transformação do ser humano em um produto descartável dentro desta engrenagem da nossa sociedade capitalista, em que as pessoas que hoje não podem mais trabalhar são substituídas. E há sempre mão de obra esperando para ser absorvida, porque o desemprego ele continua existindo, e aí existe o fator da vulnerabilidade social, em que a descartabilidade de produtos alcança também o ser humano. E daí as formas de trabalho cada vez mais vão se deteriorando para chegar à forma de trabalho escravo, porque as pessoas vão se submetendo, e as pessoas se submetendo, muitas vezes nós todos ficamos indiferentes, porque vamos na loja e compramos o produto que aquela loja famosa de marca, uma grande grife internacional, uma multinacional, está usando o trabalho terceirizado. E em sua defesa diz: eu não sabia.
Mas nós também dizemos, nós também não sabíamos que esta calça, que esta roupa que nós estamos usando foi feito à base de trabalho escravo. Nós todos não sabíamos, a grande marca não sabia, porque a tendência é terceirizar, porque nós não queremos visualizar a condição dessas pessoas que estão nessa situação. Em outras palavras, o nosso momento de vivência na nossa sociedade é a da indiferença. É a da indiferença para aquele ser humano que ali se submeteu para poder sobreviver, e nós temos a nossa condição de ir comprar um produto que assim foi produzido, e fica mascarado, e todos têm lucro, e todos ganham, e a vida continua. Nós poderíamos então pôr aqui mais um componente. A nossa sociedade capitalista tem como força motriz o lucro. E aqueles que não querem pagar impostos, sonegam. E aqueles que não sonegam, ou que mesmo sonegando, querem ainda baixar seus custos para continuar competindo, o que fazem? Exploram a mão de obra, querem flexibilizar os direitos trabalhistas. Quando não conseguem flexibilizar, vão terceirizar, porque aí fica tudo debaixo do tapete e ninguém está vendo. E aí as pessoas se submetem e o produto é entregue para aquela grande marca colocar a sua etiqueta e poder continuar tendo o seu lucro. E se nos países onde estão instaladas as suas sedes não conseguem estabelecer esse procedimento, vão para os países periféricos, para os países latino-americanos, para os países do terceiro mundo. E então vão conseguir mão de obra barata. E vão conseguir que as pessoas se submetam para sobreviver, para poder ter um salário e depois sustentar a sua família quando isso é possível. Dentro desse contexto, este slide, que está um pouco claro, mas vai ficar à disposição de todos também, a ficha número 14 das Nações Unidas vai conceituar as diversas formas de trabalho escravo contemporâneo. E aqui entra tudo o que nós podemos dizer como contemporâneo. Poderia lá atrás alguém apagar essa fileira de luzes, por favor, para poder permitir que se visualizasse? Apagou aí? Não, é lá só as luzes. Aí sim. Aí nós temos como trabalho escravo contemporâneo ou escravidão contemporânea, nessa ficha 14 das Nações Unidas, o conceito de formas contemporâneas de escravidão. E a gente vai encontrar aí, então, pode passar o próximo que está em português? Que a palavra escravidão hoje vai abranger toda uma variedade de violações de direitos humanos. Esse é o ponto, isso é importante. Além da escravidão tradicional, como nós a conhecemos e como sempre foi tratada, nós temos os abusos que vão abranger aí as vendas de criança, prostituição infantil, a pornografia infantil, a exploração do trabalho infantil, a mutilação sexual de crianças do sexo feminino, a utilização de crianças em conflitos armados, a servidão por dívidas, o tráfico de pessoas para a venda de órgãos, a exploração da prostituição. E nós tivemos em 2013 o 3º seminário tratando exatamente das formas de exploração sexual por meio da prostituição ou do trabalho sexual escravo. Está muito próxima essa relação entre a escravidão e a exploração sexual por meio da prostituição alheia. E, além disso, certas práticas de apartheid e submissão em regimes coloniais. Este conceito é importante. Pode voltar aí, Carol. Volta um slide. Não quer voltar? Travou o computador dele. Não tem importância. Assim que você conseguir, deixa só o mapa ali e peço que acenda a luz. Esse mapa, no primeiro momento, sumiu o mapa. Vocês vão verificar que nesse mapa existe aí várias cores. São o mapa segundo o relatório dos Estados Unidos, indicando
a consideração dos países, nesse caso aqui, latino-americanos, especificamente na nossa área de interesse, da América do Sul. Travou mesmo? Pois é, ali o que nós temos é o seguinte, são as formas, nesse relatório que é de 2012, são as formas como são vistos os países no combate ao trabalho escravo, de diferentes formas. Foi feito um levantamento que vai de 2007 a 2010, tratando o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, da classificação desses países. A Colômbia, na América do Sul, naquele mapa que depois o Ícaro vai conseguir colocar ali, o problema é o LibreOffice, viu, gente? É gratuito, mas ele fica brigando com o PowerPoint, que é da Office. A Colômbia está com uma cor vermelha, como sendo o único país da América do Sul classificado na faixa 1. Seria a melhor condição da classificação dos países que efetivamente estão combatendo. A gente tem algumas dúvidas, eu já comentava com a professora Maria Esther, se essa classificação não é porque tem dinheiro americano e existe a parceria com os Estados Unidos e uma resposta ao Congresso americano para continuar mandando dinheiro para lá, não poderia ser outra senão dizer que está tudo bem lá, que está muito bem na Colômbia. Porém, a Colômbia é o segundo país da América, aspas, que exportam pessoas traficadas para exploração sexual. Em primeiro lugar é o Brasil. Segundo, a Colômbia, para diversas posições na Europa. E estamos aqui com o professor Esther, poderíamos falar, por exemplo, de Espanha. Se o tráfico de pessoas no mundo para trabalho forçado gira em torno, no mundo inteiro, de 36% de todas as vítimas identificadas, porque há uma questão também de como fazer esse levantamento, de 36% que tem no mundo, todas são vítimas são vítimas de trabalho forçado, que é o tema do nosso evento. Nas Américas, para não dizer apenas América do Sul, no continente americano, esse percentual sobe para 45%. A professora Urmila falou de 40%. 40%. Tem aí uma variação dos dados que eu tenho de 36% para 40% no mundo. Mas mesmo com esse aumento em relação ao mundo, a América ainda continua maior, são 45% das vítimas da América do Sul foram traficadas para fins de trabalho forçado. Voltou o mapa. Eu falei Colômbia verde, é vermelho, mas é verde. O sinal positivo, né? Verde, tá? Lembra Palmeiras, alguma coisa assim, mas tudo bem. Algo bom, positivo. Colômbia é a melhor situação, a pior é a da Venezuela, ela que está em vermelho, sinal vermelho. Do Brasil e estes outros países, a situação, segundo o relatório dos Estados Unidos, é na faixa 2. Na faixa 2, melhorou. A Argentina tem uma coloração distinta, porque ela está na faixa 2 em observação. Ela pode piorar ou pode se melhorar, se igualar à situação de combate ao tráfico de pessoas como o Brasil, Bolívia e esses outros países da mesma cor amarela. É interessante dizer um dado muito importante. Se 45% das vítimas de tráfico nas Américas são para trabalho forçado, dessas vítimas identificadas, desses casos identificados, 89,4%, então nós poderíamos dizer 90% das vítimas da América do Sul foram traficadas dentro da própria América do Sul, dentro da própria região. Uma questão importante que nós podemos dizer em termos de Brasil, e a professora mencionou os trabalhos das unidades móveis, é que existe uma divisão de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo no Brasil. E no levantamento que foi feito em relação ao Brasil, de 1995 a 2013, nesse levantamento desta divisão,
nós tivemos, neste período, 46.478 vítimas libertadas. Este dado é um dado sério, muito importante. No relatório que foi feito, o último que tem, vai até 2013, mas no anterior, ele estabelece os números de casos libertados por estados. E aí a gente vai identificar que há um predomínio de libertação dessas pessoas, destas vítimas, nos estados do Pará, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Tocantins, Goiás. Porém, é importante dizer que no Brasil nós temos 26 estados. Dos 26 estados que nós temos no Brasil, em 21 estados houve a libertação de pessoas em condições análogas à de escravo. Isso significa que 80% dos estados brasileiros registraram casos de trabalho escravo, mas numa situação ainda pior, nos casos que foram identificados e que houve libertação de vítimas, porque continua vários outros casos sem identificação ou por algum motivo não foram pegos nas fiscalizações. Nós podemos dizer, e a professora Urmila Bula mencionou, avanços, aspectos positivos no combate ao trabalho escravo no Brasil, como o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, a sigla GFM. Também podemos mencionar como avanço o GERTRAF, que é o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado, que se iniciou em 1995. E neste grupo participam o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, os auditores do trabalho que fazem a fiscalização e atuam juntos nestas fiscalizações móveis. Este é um dado positivo. E a gente precisa considerar isso. Exatamente coincide o período do levantamento, que é de 1995 a 2013, coincide com quando este grupo executivo começa a trabalhar de forma coordenada e uma atuação conjunta. O que faz com que o trabalho seja eficiente e os números começam a aparecer. O que pode dar uma falsa impressão de que está aumentando o trabalho escravo. Não é, é que está visibilizando essa situação com a eficiência à medida que vai aumentando, vão aparecendo as vítimas de trabalho escravo. Outro dado importante no Brasil, que a professora também mencionou, é a chamada lista suja dos empregadores, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que foram condenadas administrativamente e que sofreram aplicação de multas. E depois de todo o recurso administrativo, terminou o recurso, elas são colocadas nesta lista. Portanto, é garantido o contraditório no processo administrativo, é garantida a ampla defesa, se defendem e ao final é publicado. Mas agora eu tenho uma péssima notícia para a professora Urmila. Ela que citou o Brasil como exemplo da mobilidade, da fiscalização, e citou em outros países a nossa lista suja. Como presente de Papai Noel para aqueles que lutam no combate à defesa das vítimas de trabalho escravo, às vésperas do Natal, dia 23 de dezembro de 2014, durante o recesso forense, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, acolhendo um pedido da Associação Brasileira de Incorporação Imobiliária. O que isso tem a ver com trabalho escravo, com trabalho escravo ou empreendedores agrícolas? Não sei. Mas esta associação pediu numa cautelar, fez um pedido cautelar, uma medida cautelar, numa ação direta de inconstitucionalidade das portarias e dos regulamentos administrativos que dão sustentação jurídica para a lista suja. Ele concedeu a liminar determinando que o Ministério retirasse da internet a lista suja.
Portanto, professor Urmila, the dirty list was removed from the internet last Christmas Day. É um retrocesso. Agora está sub júdice. Com os inúmeros casos que o Supremo tem para julgar, não sabemos quando será retomado o julgamento de mérito. E a lista suja, agora, ela está transitando. Não posso expô-la aqui, porque estamos gravando, mas está correndo à margem dos meios oficiais. E estamos numa universidade pública, eu não poderia expô-la aqui, porque poderia ser acusado de estar desrespeitando uma decisão judicial, ainda mais eu, que sou promotor de justiça. Portanto, eu digo, podem buscar nas redes que vocês encontrarão essa lista e deem ampla e restrita divulgação, porque as pessoas que lá estão inseridas passaram por todo um processo administrativo com ampla defesa, com contraditório, até não ter mais recurso administrativo. E se não concordam que estejam na lista, o artigo 5º da Constituição Federal garante a todos que não se pode afastar da apreciação judicial qualquer violação de direito. Busque individualmente. O que houve foi a tutela coletiva e concentrada numa ação cautelar, numa ação direta de inconstitucionalidade, cuja relatora é a ministra Carmen Lúcia, que não havia deferido a liminar. Ainda podemos dizer, para pelo menos temperar essa notícia ruim que trazemos neste plenário, neste debate, com outras questões, com alguns aspectos importantes. Nós temos nessa lista 609 pessoas incluídas. É o último número que eu tenho. 40% destes violadores de direitos humanos de trabalhadores é na área da pecuária. 25% produção florestal. 16% na agricultura. E 7% na indústria da construção civil. Mas ainda podemos falar de alguns avanços, como, por exemplo, os centros estaduais de luta contra o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Há um incentivo para todos os estados criarem centros que possam, de forma imediata, acolher e combater as formas de exploração de trabalho escravo. Outros aspectos importantes, no caso brasileiro, e isso nós precisamos registrar, são os planos nacionais de erradicação do trabalho escravo. Nós temos dois planos, um primeiro plano de 2003 e o segundo plano de 2013. Também podemos mencionar como avanço a Emenda Constitucional 81 de 2014. Ela é de junho de 2014 e estávamos na Universidade de Barcelona fazendo a nossa ponência a respeito disso, quando eu dava a notícia, porque foi no final de junho, quando eu dava a notícia de que em 5 de junho de 2014 havia sido, então, entrou em vigor essa Emenda 81 de 2014, que estabeleceu na Constituição a desapropriação do imóvel rural em que for constatado formas de violações dos direitos humanos por meio do trabalho escravo. Porque, segundo a nossa Constituição, a propriedade rural não cumpre a sua função social quando nela não são respeitados os direitos trabalhistas, e dentre as diversas formas de violação dos direitos trabalhistas está a redução das pessoas à condição análoga à de escravo, dando uma nova redação ao artigo 243 da Constituição Federal. Então é o artigo 243 da Constituição Federal que foi modificado com essa nova redação. Estes avanços são importantes para serem mencionados, e a gente poderia aqui ficar enumerando trabalhos importantes que vêm ocorrendo no âmbito do Ministério Público do Trabalho, na parte de combate ao trabalho, diretamente ao trabalho, e as condenações,
a multas, a indenizações para os trabalhadores, inúmeros casos, inclusive de multinacionais, com repercussão, inclusive, internacional. Mas a gente precisa rapidamente fazer um panorama da nossa legislação penal nessa temática, nossa área de investigação, professora Maria Esther. No Brasil, é o artigo 149, que pune com pena de 2 a 8 anos, 2 a 8, o trabalho escravo, ou a redução à condição análoga de escravo. E no caso do aliciamento para a imigração interna e internacional, portanto vinculado ao trabalho também escravo no exterior ou internamente, mas basta a imigração com essa finalidade, nós temos os artigos 206 e 207, que lhe prometi remeter e vou remeter por e-mail logo mais. No caso do trabalho infantil, nós temos normas específicas no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto ao aliciamento para o trabalho interno, com violações dos direitos trabalhistas, no âmbito interno e no âmbito internacional, para o exterior. São os artigos 238 e 239. O tráfico no Brasil está restrito no Código Penal ao tráfico para exploração sexual, que são os artigos 231 e 231A, respectivamente, interno e internacional. Mas é interessante a gente analisar as reformas que podem ocorrer a partir do anteprojeto que foi apresentado no Senado Federal em relação ao Código Penal, que é de 1940. Este anteprojeto, por exemplo, traz como inovação, a nossa legislação, se aprovada, o crime contra a humanidade chamado de escravidão. E aqui ele envolve a questão da ação de Estado, a forma de violação reiterada e sistematicamente realizada dentro do Estado durante conflitos ou formas de submissão de grupos de pessoas. E este crime passa a ser punido de forma mais severa como crime contra a humanidade, previsto no artigo 462, tentando uma aproximação com o Protocolo de Palermo, que vai considerar como crime contra a humanidade. Ainda, como avanço nesse anteprojeto, nós podemos citar o artigo 469, que vai unificar o tráfico de pessoas. Porque todas aquelas formas que a gente vê no Código Penal italiano, no italiano também, mas no espanhol, as clássicas formas de objetivos para o tráfico, que é o trabalho forçado, que é o casamento forçado, que é a retirada de órgãos, a prostituição, a exploração sexual, todas elas passam a estar unificadas no artigo 469 nesse novo projeto. Trabalho forçado, exploração sexual e todas as formas de condições análogas a de escravo. Isto nós poderíamos dizer que são alguns dos avanços que nós podemos ainda lembrar. Em junho de 2014, no ano passado, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, aprovou este protocolo de trabalho forçado como em relação à própria Convenção número 29 de 1930, propondo e estabelecendo a todas as nações que se unam para a eliminação. É esta a proposta que foi anunciada na OIT o ano passado. A eliminação das diversas formas de trabalho escravo, propondo a libertação. Escutem o número, e esse número foi citado pela professora também. 21 milhões de pessoas no mundo estão em condições de trabalho forçado, estão em condições análogas a de escravo. Não é pouca gente. Se pensamos nos países da Europa, 21 milhões é algo como que um país inteiro em condições análogas a de escravo. É um grande desafio. É um grande desafio. Eu pediria que agora tentasse colocar a sequência, porque nós temos aqui o mapa do trabalho escravo no Brasil,
que é um trabalho muito interessante. Neste primeiro mapa, nós temos as regiões de origem das pessoas libertadas. E essas pessoas foram trazidas dessas regiões para alguma outra região interna do próprio Brasil e foram libertadas e estavam em condições análogas de escravo. Esse mapa foi feito a partir dessa situação. E aqui a fonte é exatamente, aqui tem o IBGE, não é? Com todos os dados a partir daí, e foi construído a partir dos registros que foram feitos pela Divisão de Combate e Erradicação ao Trabalho Escravo. Nos locais vermelhos, aí nós temos então este número indicativo de 81,9, 82 pessoas concentradas naquelas regiões onde nós temos então como origem das pessoas que foram libertadas. Isso é grave e esta é a realidade brasileira. Pode passar o mapa seguinte. E aqui é um mapa geral que, olhem, é o índice de probabilidade de escravidão a partir da constatação da origem e de noticiários em jornais, em periódicos. A metodologia foi um pouco complexa para eu explicar rapidamente aqui, mas porém, a partir daquele mapa, da origem, o anterior, da origem das pessoas que foram libertadas, foram identificados ou foi feita uma estimativa de locais que potencialmente pode ali estar ocorrendo o trabalho escravo, porque é onde foram encontradas. E aí nós temos então disseminado por todo o Brasil. Daí porque nós temos de 26 estados, nós vamos ver pontos aqui, olha, São Paulo, Paraná, todos os estados do Sudeste, o mapa cortou para baixo, são 21 estados do Brasil com registro de libertação de trabalhadores em condições análogas à de escravo. E com isso, eu digo para todos os senhores e as senhoras e senhoritas, se a OIT no ano passado lançou o grande desafio de libertar 21 milhões de vítimas de trabalho escravo, nós temos essa realidade no Brasil, nós temos este grande desafio dentro de casa. E nós temos que enfrentar essa situação, porque vocês viram que os números que nós temos são, até agora, foram libertadas, até 2013, quase 50 mil pessoas. É pouco diante da meta de 21 milhões, mas é muito mais relevante e insignificante em relação à própria população brasileira que está submetida a condições de vulnerabilidade, portanto, de potenciais vítimas de trabalho escravo e, portanto, nós temos um grande número, um número muito maior que esse, de pessoas a serem libertadas aqui mesmo, em todos os estados brasileiros, e teremos que lembrar que estas pessoas são seres humanos como todos nós. É o princípio da alteridade. Nós temos que olhar para elas como um semelhante, porque senão nós vamos continuar indo a grandes shoppings, a grandes magazines e vamos continuar comprando marcas caras de roupas produzidas em algumas situações dessas com exploração dessas pessoas que estão aqui mapeadas. Ou, na verdade, que não estão mapeadas, estas foram libertadas, que estão aqui invisibilizadas. É o nosso compromisso acadêmico, esta é a nossa obrigação, como pessoas que reconhecem a necessidade e que, quando fazemos as nossas pesquisas, abrimos a Constituição Federal e olhamos lá e falamos de dignidade humana como um dos princípios fundadores do Estado Democrático de Direito, que é o Brasil, mas na face concreta das violações que se antepõem à sociedade líquida de Balma, porque a violação é concreta, não é líquida, nesses países como os nossos, nós temos o compromisso de visibilizar estas vítimas, estes problemas graves de violações de direitos humanos, estas formas contemporâneas de trabalho escravo. Muito obrigado.